Olá, sou o Dr. Paulo Almeida, psicólogo. Estou aqui para ajudar você, milhares de pessoas no Brasil e no mundo, a se livrarem dos sintomas da ansiedade. Se você curte esse tipo de conteúdo, compartilha, me segue aqui para a gente aumentar essa corrente do bem. Então, dando continuidade ao vídeo sobre os pensamentos intrusivos e indesejados negativos, por que eles ocorrem, é que eu quero estar falando nesse vídeo das vozes internas. Vou explicar um pouquinho como é que isso acontece. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou colocar aqui nos cards, em cima, em algum lugar aqui, você vai ver os cards. É um vídeo de ontem, né? Hoje é dia 30 de dezembro, ontem dia 29 de dezembro. Eu vou colocar aqui nos cards o vídeo de ontem, porque você vai entender melhor esse passo a passo aí dos pensamentos negativos intrusivos, como o cérebro cria esses pensamentos negativos intrusivos na ansiedade, né? Bom, lembra que eu falei que quando você, de repente, leva um susto de um amigo, um amigo te assusta, você rapidamente tem um alerta ali, você fica assustado, não por uma questão racional, porque a amígdala, que é o centro do medo ali, ela fica em alerta, você recebe esse impacto ali diretamente no cérebro emocional, né? Esse primeiro medo, ele não desaparece rapidamente. Então, esse primeiro medo, você tem o primeiro impacto ali que vai direto na amígdala, não passa pelo córtex, ele é apenas o estupim que vai desencadear uma série de reações de medo. Então, quando isso acontece, esse segundo medo prepara o cenário para pensamentos intrusivos indesejados. Esse segundo medo que ocorre depois do primeiro medo. Lembra aquele segundo medo? Você tem ali que o pensamento vai no córtex, ele começa a querer entender o que está acontecendo ali, né? Então, vamos imaginar essa situação de que você foi assustado por um amigo. Vamos supor que o seu cérebro pensante, o córtex, né? Em vez de dizer à amígdala que está tudo bem, ele diz à amígdala que de fato tem alguma coisa para você se assustar. E nesse caso, a sua amígdala, ela acionaria o alarme novamente. E ela continuaria o alarme a soar enquanto o córtex alertasse sobre o perigo, né? Lembra, então, no vídeo de ontem, eu falei que você tem um caminho direto do medo, do susto na amígdala e outro caminho via córtex. E deixa eu colocar aqui a imagem de novo, para vocês lembrarem desse caminho aí da amígdala, que ela, ou do córtex, e aí esses dois caminhos, quando você leva um susto, né? Então, tem um gatilho, né? Um susto aí do amigo, por exemplo, que aconteceu, e aí você tem, então, uma reação direta que vai para a amígdala, essa primeira seta aí, tá vendo ela reta, e depois essa parábola aí em cima que passa pelo córtex, é o segundo medo, né? Nesse segundo medo, e você tem, então, essa, essa possibilidade de criação dos pensamentos negativos intrusivos, eles darem continuidade a ele. Por quê? Porque nesse segundo medo, é como se fosse uma onda do medo inicial. E aí você poderia pensar assim, nossa, eu poderia pular dessa sacada, né? Um pensamento aí, suicídio de morte. E em seguida, você realmente fala assim, e se eu realmente fizer isso? Aí você começa a ver os pensamentos negativos intrusivos repetitivos. Como posso ter certeza de que eu não vou fazer isso? Ou, será que isso significa que eu estou me suicidando sem perceber? Opa, qualquer coisa que está acontecendo, se tem alguma coisa acontecendo errado comigo, deve ser sério, então. E essas vozes internas, elas mantêm o medo, né? É esse o ponto. São essas as vozes internas, esses pensamentos negativos intrusivos automáticos. Então, a sua amígdala, ela continua estimulada por essas vozes internas. Ela continua a soar o alarme e você continua a ter medo. Por isso que é tão difícil, às vezes, desgrudar dos pensamentos negativos, intrusivos, da ansiedade, que são automáticos, porque essas vozes internas estão ali acionando a amígdala o tempo todo. Então, nosso diálogo interno entre essa voz da preocupação, será que, meu Deus, que estou cometendo suicídio, está acontecendo alguma coisa errada? E o falso conforto que você faz com você mesmo, não, está tudo bem, vamos rezar, vamos fazer uma oração, vamos distrair. Cria um ciclo de aumento do medo, acrescentando um segundo medo, os pensamentos intrusivos negativos. Então, um ciclo de redução do medo, ele fica prejudicado. E ele vai acontecer quando esse diálogo dá lugar à voz da sabedoria mesmo. Quando você fala, olha, tudo bem, é ansiedade só, né? Aí a sua sabedoria fala com você e diz, olha, fica tranquilo. Ufa, eu sei que esses pensamentos não são verdadeiros, eles são automáticos, são vozes internas, né? E aí você realmente vai ficando mais calmo. É esse nosso caminho na psicoterapia que a gente precisa tratar, a gente precisa desenvolver, para que cada vez mais você se liberte dessas vozes internas. Então, lembra,
Essas vozes internas, voz da preocupação, o falso conforto que você dá para você mesmo, e a mente sábia, ela fica aí no cérebro, no córtex cerebral. Nenhuma dessas vozes tem qualquer papel na criação do primeiro sopro de medo, que é o que a gente chama de primeiro medo. Por quê? O impacto do primeiro medo, ele é direto na amígdala. Agora, essas vozes, principalmente a voz preocupada, ela está sempre enganada. Ela acredita imediatamente que onde há ruído, há perigo. Aquela expressão, onde há faísca, há fogo. E não passa pela cabeça da mente preocupada que a maioria dos alarmes são falsos. São alarmes que não têm emergência. São poucas emergências reais na vida que merecem a nossa atenção para a gente poder se defender. Então, essa voz preocupada, ela leva automaticamente a série de alarmes, a séries de alarmes. E o tempo todo eles ficam soando em resposta a um rangido que está ali no sótão, vamos dizer assim, né? E um salto nos batimentos cardíacos, o pensamento intrusivo ele vai aumentando cada vez mais. Então, quando essa voz preocupada ela pensa em outra coisa que poderia estar errada, a Mila está errada, ela envia a Mila errada, envia outro alarme. Então, a Mila continua aí preenchendo com algo terrível. Se estiver acontecendo alguma coisa muito ruim, e se realmente não conseguir dormir mais, não é? Se eu nunca mais ficar livre dos sintomas da ansiedade, se eu tiver uma doença grave. Então, essas vozes internas, elas, na verdade, elas parecem que são verdadeiras, mas não são. E quando entra um falso conforto do tipo, você tenta minimizar, não, isso não vai acontecer comigo, ou fingir que não está acontecendo, ou explicar que essa voz, na verdade, é o medo que você está tendo, ou tentar acalmar por uma questão de precaução, isso faz com que essa voz preocupada, o alarme parece que é vivido como sendo legítimo e precisa ser resolvido. Né? Então, esse falso conforto de você tentar distrair e responder essa voz, tipo, e se acontecer, acaba aumentando a tensão interna. Então, esse falso consolo, ele não está ajudando. Ele vai te prejudicar, vai fazer com que você fique preso nesse estado contínuo de medo. E esse segundo medo, que são as vozes internas, que você tenta combater, ele prepara o terreno para um cenário aí de pensamento intrusivo indesejado, ele vai enraizar, ele vai criar mais raízes e vai deixar você um ciclo de medo que está ocorrendo e aumentando a tensão cada vez mais. Então, esse ciclo de medo, ele só vai diminuir à medida que você entende que esse segundo medo, ele precisa ser encerrado, permitindo que sua mente sábia, sua sabedoria, assuma o controle. Então, essa mente sábia, que a gente desenvolve na psicoterapia, nos treinamentos, nas relações na psicoterapia, ela percebe que a amígdala está fazendo o seu trabalho, que é alertar você. E que o pensamento, na verdade, é apenas um pensamento. E que o alarme provavelmente é um falso positivo. E você precisa apenas de tempo para passar até parar. Então, à medida que você entende que esses pensamentos estão disparados lá, e que o córtex, na verdade, eles têm um pensamento original do tipo, se eu pular dessa sacada, não é uma ameaça. Apesar da onda de medo que ele produziu, a mente sábia, a sabedoria lembra que o primeiro medo é automático. E o segundo medo é algo que você pode mudar. Então, você pode falar para você, olha, ufa, eu estou sentindo ansioso, não é o mesmo que está em perigo. O meu corpo está dizendo que eu estou em perigo, mas na verdade é só ansiedade. E quando você começa a trabalhar isso, aí você acalma e naturalmente o pensamento intrusivo passa para o fluxo de pensamentos. Ele vai sendo liberado. Então, a amígdala dispara a resposta de alarme. Você está pronto para lidar com ameaças. Se a ameaça for real, né, um animal selvagem, uma pandemia, um acidente, um carro fora de controle vindo na sua direção, a resposta de alarme funciona exatamente como deveria. Estou lembrando agora, eu estava viajando, eu fui a Miami, nos Estados Unidos. De Miami eu fui uma ilha, que é Key West, mais no sul, a ponta mesmo ali dos Estados Unidos, a 90 milhas, 100 e poucos quilômetros de Cuba. Eu estava ali, uma cidadezinha pequena, praieira, sem nada, pouca gente. Eu estava à noite, 9 horas da noite, andando na rua, distraído, curtindo a noite, um calor agradável. Quando eu viro a esquina e caminho um pouco, vem um carro e se choca com uma moto, bem na esquina onde eu estava. Eu olhei para aquilo e falei, gente, como que eu fiquei livre daquilo? Mas naquilo não me disparou nenhum alerta. Eu não fiquei ansioso com aquilo, porque eu estava tranquilo, eu estava mais na frente
do acidente, eu só agradeci, mas nossa, que isso, hein? Um acidente ocorre, não é só nas grandes capitais, não é só São Paulo, Rio, Nova York ou Belo Horizonte, onde eu moro. É realmente no interior mesmo, onde, às vezes as pessoas estão mais distraídas, né? Elas não ficam atentas e acabam se chocando mesmo. Então, não tive resposta de alarme porque eu estava tranquilo. É essa tranquilidade que a gente trabalha na psicoterapia para você conseguir, né? Então, essa resposta de alerta, ela funciona exatamente como deveria, né? Ela desperta os músculos, o coração, a respiração aumenta para você ter capacidade física para se proteger. Então, se eu tivesse ali perto daquele acidente, meu coração iria disparar, a respiração, os músculos para eu correr. Mas como eu estava na frente, eu olhei para trás e vi, aquilo não me afetou. Né? Assim, eu não fiquei ansioso para aquilo, eu só fiquei agradecido e um pouco assustado. Mas não houve nenhuma mudança aí. A amígdala não teve alerta, né? Porque realmente eu não estava em perigo e eu vi que eu não estava em perigo mesmo. Só que para os próximos dias eu prestei atenção para não entrar nessa roubada de novo e achar que está tudo tranquilo ali, né? Então, assim, você já ouviu, por exemplo, histórias de mães aterrorizadas que conseguiram uma força quase sobre-humana para salvar seus bebês, não já? O corpo e o cérebro exageram numa emergência. Às vezes o bebê, uma criança embaixo do carro, a mãe consegue levantar o carro, porque realmente é uma força muito grande ali, energética do corpo, nessa emergência. Então, esse modo de emergência, ele também pode ser ativado por qualquer coisa que desencadeie uma onda de medo, como uma rejeição social, você acha que você não vai ser aceito naquele grupo ali, naquela festa, você tem uma preocupação com a sua saúde, ou com as finanças, um problema de desemprego que você teve, ou simplesmente uma mera sugestão de desaprovação de um chefe, pode ser um gatilho para disparar essa resposta de alarme. Né? Então, esse gatilho não é um perigo real, mas sim uma lembrança inquietante de pensamentos indesejados do passado. Uma expressão que é ambígua no rosto de alguém que poderia indicar rejeição ou machucar um bebê que você ama, por exemplo. Esse modo de emergência é o oposto de ser útil. Né? Na verdade, ele faz você se perguntar se sua mente está realmente funcionando corretamente, e esse estado de espírito é chamado de pensamento ansioso. Você fica com esse pensamento ansioso ali, que vem diretamente do estado de hiperalerta do cérebro. Faz parte da biologia da excitação. O mundo parece diferente quando sua amígdala aciona a resposta de alarme. Quando essas mudanças ocorrem, você está no estado de pensamento ansioso, você fica extremamente vulnerável, frágil, e aí os pensamentos intrusivos negativos, eles vêm e impactam você com muita força. Essa alteração da consciência é parte integrante da resposta contínua de alarme. E aí, essas diferenças você percebe quando, por exemplo, acontece a fusão entre pensamento negativo e ação. Em geral, essas diferenças entre pensamento e ação são claras, só que o pensamento ansioso cria um estado alterado de consciência em que os pensamentos assustadores, eles podem parecer tão assustadores quanto os comportamentos assustadores. É como se os pensamentos e ações estivessem fundidos. Porque você está tão ansioso, a cabeça está tão confusa, que os pensamentos que provocam medo, as pessoas sentem como se estivessem vivendo e não apenas tendo uma experiência perigosa. Então, é muito comum a pessoa com ansiedade ter medo da morte, uma sensação de morte. E aí a fusão de pensamento e ação faz parecer que tem pouca diferença entre pensar algo e que isso vai acontecer. Então, você pensa que vai morrer, parece que vai morrer mesmo, porque é algo que está acontecendo na sua cabeça. Então, os pensamentos não parecem mais como uma forma segura de ensaiar ações sem consequências. Né? Quando você quer viajar, por exemplo, você pensa, eu vou pegar um avião aqui, passagem aqui, hotel, tal, tal. Esse é um pensamento para uma ação positiva que vai construir. Só que quando você está ansioso, os seus pensamentos, eles se grudam, eles se fundem. E eles não são mais vivenciados como suposições ou como imaginações. Eles parecem visões de futuro real. Os pensamentos realmente parecem preditivos. Além disso, aí, o pensamento funde com a ação, faz parecer que você pensar algo é alguma forma moralmente equivalente a fazer algo. Então, muitas pessoas com ansiedade muito grave têm pensamentos automáticos de que matar o filho ou fazer sexo com o filho, e parece que esse pensamento é uma ação. Né? Então, significa que há algo importante sobre o pensador, de modo que os pensamentos ruins revelam uma pessoa ruim. A pessoa começa a achar que ela é uma pessoa ruim porque ela está tendo esse tipo de pensamento, porque está fundido. Então, todos os riscos parecem irracionais. Quando a amígdala não está acionando a resposta de alarme, você entende que nada na vida é isento de riscos. Por exemplo, esse acidente que eu vi lá na Key West, nos Estados Unidos. Eu vi a amígdala, não acionou, porque realmente eu vi que eu não estou isento de riscos, mas tudo bem, né? As minhas ações são repletas de riscos que parecem razoáveis.
Então, meu pensamento ansioso não consegue aparecer, porque aí eu não dei margem para ele, né? Então, se os pensamentos catastróficos parecem prováveis de ocorrer, qualquer pensamento que dispare o alarme faz com que os riscos comuns pareçam irracionais. Então, parece que você tem uma alta probabilidade de acontecer. E o pensamento ansioso exige uma garantia absoluta que uma experiência desastrosa que você possa pensar não vai ocorrer, né? Então, a pessoa ansiosa, ela quer uma segurança o tempo todo. Se sente impelido a pedir garantias de segurança. Por isso que as pessoas com ansiedade vão muito a médicos, hospitais, elas querem uma segurança, porque o pensamento ansioso, ele exige essa garantia absoluta. Então você se sente impelido a pedir garantias de segurança e tentar evitar situações que provocam esse sentimento. E é claro, o pensamento ansioso não consegue obter essa garantia, né? E aí você vai cada vez mais se enraizando e ficando mais focado nesse problema. Queridos, vou parar por aqui porque o vídeo fica longo, né, bastante. Mas se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui, comenta, compartilha. Eu vou continuar falando um pouquinho disso no vídeo de amanhã, tá bom? Lembra que você pode entrar em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida. Você pode também entrar em contato aqui no Instagram de novo, né, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail contato@pauloantonioalmeida.com.br. E aí a gente pode agendar uma sessão online. A gente trabalha com a psicologia cognitiva comportamental essa mudança desses pensamentos, né? E à medida que você entende como esses pensamentos acontecem, você vai cada vez mais ficando mais tranquilo, em paz e se livrando de sintomas de ansiedade. Então, se você gostou do vídeo e ainda não assinou, assina aqui o canal para a gente aumentar essa corrente do bem. Lembrar vocês que eu estou oferecendo um combo também aqui sobre o e-book, 4 e-books, 4 lives e um curso online, como se livrar dos pensamentos negativos, intrusivos da ansiedade. Vai ser muito bom você adquirir. Apenas R$ 97,00 até 31 de dezembro aqui nesse ano. A gente está terminando o ano, dia 30. Eu já desejo para você um feliz ano novo, feliz 2024. Vamos acreditar com esperança e fé que vamos ter muitas alegrias em 2024. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.